Olá! O nosso papo hoje aqui no Café e Conversa La Santa é de encher os olhos, mas esvaziar o bolso. Eu vou falar com a pesquisadora, professora e jornalista Morgana Hamster. Morgana, eu queria começar te perguntando, da onde vem esse fascínio por consumo de produtos de luxo? Então, na verdade eu tenho uma carreira que começa aí como pesquisadora, né, de produtos de luxo, enfim, eu poderia dizer assim. Sim. Eu trabalhei aí numa especialização e no mestrado com a perfumaria de luxo, Focado né? no luxo. Exato, daí começou como um gosto, como tudo na vida começa, como uma apreciação informal de coisas assim e Um gosto pessoal teu? pessoal, e aí eu fui pesquisando para tentar chegar a uma ideia e acabei formalizando aí uma pesquisa, enfim, que teve frutos científicos, né, a gente pode dizer assim. E desde então eu trabalho então nessa esfera, né, da questão do luxo, enfim, e do próprio consumo de luxo. Mas assim, como é que eu vou te dizer? Eu acho que a gente, em grande medida, o pesquisador ele pesquisa a si próprio, então isso molda a personalidade da gente. É óbvio que eu tenho uma coisa assim de, quando vou comprar alguma coisa, de pesquisar, de saber da qualidade, de saber alguns critérios que estão ligados um pouco a essa coisa do mercado de luxo, enfim, do próprio consumo de luxo. E eu acho que começou por ali, começou com uma apreciação informal de perfumes, e aí eu nem sabia até então que perfume era produto de luxo, eu não sabia o que era bem esse luxo. Aí foi estudar. E aí eu comecei a ir atrás de bibliografias, ir atrás de coisas que estavam ligadas e uma coisa puxar a outra. E quando eu vi, eu estava deparada com um campo, né? Um campo de pesquisa, enfim, que era esse campo de luxo, que depois eu acabei conectando a um lastro teórico de consumo e de percepção, e daí sim eu fiz esse link depois. E acabei tornando isso minha identidade de pesquisa, eu poderia dizer assim, como pesquisadora, mais ou menos A tua nessa linha área. de pesquisa é nessa área do consumo. Exatamente, de consumo e processo de percepção e gosto, né? E aí, dentro disso, é óbvio, eu acabo pesquisando a questão do consumo de produtos de luxo, do consumo e da relação das pessoas, acho que das relações e como as pessoas, porque na verdade as pessoas sempre dizem assim pra mim, na função da pesquisa com perfumes: ai, Morgana, qual perfume eu uso? Ai, o perfume é mais cítrico. Eu disse, gente, assim, eu entendo uma coisa, eu não sei sobre perfumes. Eu não entendo, eu entendo da relação e das pessoas. Do impacto que ele causa nas pessoas, né? De como se dão as relações sociais em torno disso. E por que as pessoas... Eu gosto de entender por que há esse fascínio. Porque, de certa forma, eu também me fascinei por isso. Então, quer dizer, por que as pessoas se fascinam tanto por... Porque das escolhas, exatamente, né? Como é que elas vão buscando essas informações peculiares? Como é que elas vão, de certa forma, eu poderia dizer assim, sofisticando o gosto? E daí a gente entra um pouco no campo da percepção, né? Porque a gente tá o tempo todo lidando nessa berlinda de percepção. Quando eu vou comprar um produto numa loja, a gente está cercado de loja, eu escolho uma coisa em detrimento da outra. Isso me dá o meu poder de autonomia dentro da própria esfera de consumo. Quer dizer, as pessoas hoje confundem, inclusive, questões de consumo e consumismo. Uma coisa é consumo, outra coisa é consumismo. São coisas separadas. Isso acho que é bom, assim, a gente sempre orientar o público, claro, né? Exatamente. Porque uma coisa é o consumismo excessivo e a gente vive as consequências desse impacto de excesso, como tu bem remarcou, né? Dessa questão do impacto, que é bem importante. Sim. Outra questão é a questão do próprio consumo. E isso é um processo inerente à vida humana. O ser humano não existe sem consumir. A gente está consumindo desde coisas primárias, como água, como ar, como... Isso aí é o consumo natural, né? A gente coisas poderia dizer básicas, assim, né? Exatamente, essencial para a vida humana, até os outros níveis de consumo. Só que o ser humano, na medida em que ele buscou se sofisticar e sofisticar os seus processos, eu sempre brinco, né, quando eu dou palestras e coisas assim, que quando a gente passou da pedra polida para lascado, vice-versa, da lascada para polida, essa evolução de buscar uma sofisticação, isso já era pensar uma perspectiva do luxo. Então, mesmo sem se entender na época por que aquilo estava acontecendo. Sem a gente pensar de uma constituição do luxo como a gente conhece hoje, de produtos caros. E aí, claro, hoje tem inclusive tendências de mercado, assim, que a gente separa, tem uma classificação no luxo tradicional, que é aquele luxo ostentatório, que são aquelas coisas caras, de pouco acesso, enfim, digamos assim, de uma produção limitada de produtos. E tu tens um conceito hoje que é o luxo contemporâneo, que é o luxo como experiência, que é o que está em voga. Então, o fato de eu estar aqui batendo um papo contigo, tomando um cafezinho, isso é, por exemplo, uma experiência de luxo.
né? Trazendo, conversando com o espectador sobre isso, trocando uma ideia, a gente tendo esse momento. Então, se a gente parar para pensar na sociedade contemporânea, tempo é um luxo, né? A gente não tem tempo pra nada. E como tá valorizado, e como né? quer dizer, cada vez correndo atrás, exato, né? A gente passa a semana toda trabalhando e final de semana quer ter um tempo pra si. A gente, mulher, tem essa mania, ir um salão de beleza, então tem um tempo pra ir no salão de beleza. Nossa, aí a gente vai fazer isso a cada 2, 3 meses, sei lá, enfim, as que às vezes tem uma rotina meio corrida, tu tem família, tu tem, né, vida profissional, tu tem uma série de coisas. E aí o tempo se torna um fator, né? E aí a gente fica naquela, Berlinda, tempo, dinheiro. Mas o dinheiro, claro, ele ainda é um tipo de luxo, que garante alguns acessos. Sim. Não dá pra se negar que o luxo tradicional, eu não digo assim que o luxo tradicional desapareceu, que não. Não é o mercado, é o mercado que está aí, que está em ascensão, que cada vez mais os produtos estão se sofisticando, as marcas estão em voga, as grifes, né, estão se preocupando com criar, com inovar, com trazer coisas diferenciadas e que tem pouca frequência de acesso, obviamente, a muitos produtos. Mas a gente também tem outros luxos hoje em dia, que é o tempo, que é as experiências, que é tu sair com os amigos para tomar alguma coisa, que é tu poder jogar uma conversa fora, que é tu poder ler um livro, é tu poder, sei lá, domingo à tarde colocar a perna para cima e ficar de papo, ficar, no sol, né? Relaxando, exatamente. E quando tu fala em sofisticação, né? Voltando um pouco a esses produtos, até a tua própria pesquisa, né? Esses produtos realmente ele tem uma qualidade melhor, né? Ou é essa questão de realmente ostentar do poder de comprar uma marca, de poder usar determinada marca? Pois então, aí a gente também tem uma outra divisão, que seria essa divisão entre eu diria assim, eu poderia brincar, um self-consumo, self-consumo de luxo, um self-luxo, até poderia dizer. Quer dizer que é aquele luxo pra mim. Eu, Morgana, compro isso pra mim. Eu me preocupo com esse produto e não é uma questão, eu não estou usando isso para o outro. E aí a gente não está pensando na questão de pertencimento, e aí a gente entra numa outra esfera, que aí realmente seria esse luxo ostentação, que é as pessoas que se preocupam com usar a marca para o outro ver que tu tem acesso àquela marca, que tu, enfim, que tu é uma pessoa que pertence então a determinados grupos sociais e aquela marca te dá acesso, né? Aí tu tens essa questão. Agora, a figura que eu trabalhei ali no mestrado pelo menos, é a figura do colecionador. Quem é o colecionador? O colecionador, ou conhecer, né, como a gente apropria do termo da arte para denominar essas pessoas que trabalham com essa, é uma certa, como eu poderia dizer, uma construção de conhecimento em torno de um produto. Os consumidores colecionadores de luxo, eles se preocupa em construir conhecimento, em buscar informação. Então, muito mais do que o produto em si, é o caminho para chegar até ele. Então, quer dizer, ao modo como eu vou articulando, e pela internet aí tu tem um enigma, né? Porque consumir perfume que está ligado ao olfato, ao sentido olfativo, pela internet. E muitas vezes o que acontecia ali, o que eu denominava, eles denominam os grupos, e eu conversava com eles e aprendi muito com eles de compra no blind, né, que é compra no escuro. O que é compra no escuro? Eu compro um perfume e não conheço o cheiro, compro pela internet. Porque eu compro pela embalagem? Pode ser pela embalagem, mas muitos, e o colecionador jamais compra pela embalagem, vão comprar, por exemplo, pelo nível de informação que eles têm daquele perfume. Eles vão conectar várias informações, puxa em blog, site especializado. Só que aí é que tá. Como é que tu traduz um sentido, por exemplo, quando tu diz assim, esse perfume tem o cheiro de flor de laranjeira? Quer dizer, o cheiro da flor de laranjeira pra mim soa de uma forma, pra ti vai soar de outra. Então, como isso é pessoal, né? É muito na própria pele, a minha pele vai mudar, né? Então exato. Tem toda essa questão, né? Exato. Então, tu vê assim, como isso muda. Mas o consumo do colecionador, ele é um consumo muito pessoalizado, ele é uma coisa muito assim, claro. Não vou negar, são produtos caros, o que as pessoas consumem nesses espaços são coisas assim, ó, que não há no mercado convencional, que não há em Ribeira, não há em free shop, não há em zona de livre comércio, não há em absolutamente nada disso. É um consumo que realmente ele é diferenciado de marcas que muito específicas, que não são corriqueiras, que ou elas não querem se democratizar, ou elas preferem, como é que eu vou dizer, ter uma isenção de mercado, ou são barradas por outras marcas, por exemplo. Mas é um consumo interessante, é um consumo que só tu estando junto para ver realmente.
estudando e pesquisando, que é muito interessante, né, Morgana? Muito obrigada pela tua participação, por ter aceito o convite de vir aqui, tomar esse cafezinho comigo e bater esse papo tão gostoso, né, sobre consumo, sobre luxo, que é muito do universo feminino, mas também cada vez mais do universo masculino também. Muito obrigada. Tá, eu que agradeço. Um abração pro pessoal aí, pro público. Obrigada. O programa de hoje, então, vai ficando por aqui. Café e Conversa La Santa. Até a próxima.